Nesse vídeo eu vou mostrar uma das equações mais conhecidas da dinâmica dos fluidos, que é a equação de Bernoulli. Essa equação ela vai fazer a relação entre a pressão, a velocidade e a altura de um escoamento de um fluido ideal. Vamos considerar que o fluido ele é incompressível, não viscoso, ou seja, nós não vamos ter perda de energia na forma de calor. Essa aproximação ela é válida. Muito embora todo fluido ele tenha viscosidade, para alguns casos a gente pode desconsiderar ela, porque a contribuição da viscosidade acaba sendo muito pequena. Por exemplo, se você vai trabalhar com escoamento de mel, o mel ele é extremamente viscoso, então as forças viscosas elas não podem ser desprezadas. Entretanto, se você está analisando água em uma tubulação, a viscosidade, a força viscosa da água, ao impedir esse movimento é tão pequena que ela pode ser desprezível, porque as forças de pressão elas são consideravelmente maiores. Por esse motivo, a gente pode aproximar a água como sendo, para esse tipo de problema, um fluido não viscoso. Consideraremos também que o escoamento ele é do tipo uniforme e está em regime permanente, ou seja, o escoamento é do tipo estacionário. É aquele caso da fotografia. Você pega um ponto do fluido, você tira uma foto agora, daqui a 2 segundos você vai tirar uma outra foto e naquele mesmo ponto o campo de velocidade continua sendo o mesmo. Observe que agora quem está passando por lá é outra parcela de fluido, mas mesmo assim a velocidade permanece a mesma e isso é característica de um escoamento estacionário. Vou traçar aqui uma linha de corrente desse escoamento e a equação de Bernoulli ela vai poder ser aplicada em quaisquer pontos dessa linha de corrente. Eu vou escolher dois aqui, ponto 1 e ponto 2. Esse é o meu ponto 1 e aqui eu tenho o meu ponto 2. Vou aplicar a equação de Bernoulli nesses dois pontos. Observe que nesse ponto 1 eu tenho uma área de seção transversal que eu vou chamar de A1 e o fluido entra aqui com uma certa velocidade que eu vou chamar de V1. Digamos também que a pressão nesse ponto é uma pressão P1. A altura dessa linha de corrente, desse ponto nessa linha de corrente até o solo, chamarei de H1. Aqui na saída, a área de seção transversal é essa, é uma área 2, maior do que a área 1, e o fluido ele vai sair com uma velocidade V2, a uma certa pressão P2. Observe que este ponto está a uma altura que eu vou chamar de H2 em relação ao solo. Adotaremos também que a gravidade é G e a densidade do fluido é ρ. A equação de Bernoulli fala para a gente que a pressão no ponto 1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura no ponto 1 mais a densidade vezes a velocidade ao quadrado no ponto 1 dividido por 2 é igual à pressão no ponto 2 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura no ponto 2 mais a densidade vezes a velocidade no ponto 2 elevado ao quadrado dividido por 2. Observe que a densidade eu não usei o índice 1 e 2. Por quê? Porque a densidade no fluido é a mesma. Então, ρ para todo mundo. Essa daqui é a equação de Bernoulli. Eu ainda posso escrever ela da seguinte forma. Quando eu falo que a soma desses termos no ponto 1 tem que ser igual à soma desses mesmos termos, só que no ponto 2, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que isso daqui é uma constante. Então, eu vou escrever isso. Ó. P mais ρgh mais ρv ao quadrado sobre 2 é igual a uma constante. Essa é a nossa equação de Bernoulli. Abro aqui um parênteses, eu não fiz a demonstração da equação de Bernoulli porque eu estou criando uma playlist no canal só sobre demonstração de fórmulas, tá bom? Então quem quiser dar uma conferida lá. O objetivo desse vídeo é a gente aprender a utilizar e ver as implicações da equação de Bernoulli. Então vamos continuar. Perceba então que a equação de Bernoulli nada mais é do que a conservação da energia mecânica. Eu tenho aqui os termos de energia potencial gravitacional e energia cinética por unidade de volume, e aqui eu tenho um termo de trabalho por unidade de volume também. Observe que essa pressão aqui, ó, eu tenho a pressão do fluido exercida logo aqui na entrada. Se eu tenho pressão aplicada em uma área, eu tenho força. E essa força é que vai fazer com que o fluido, a parcela de fluido que está aqui, ela se desloque ao longo da tubulação. Se eu tenho força aplicada a um fluido e ele sofre um deslocamento, eu tenho, então, o trabalho. Então, o trabalho realizado pelo fluido das vizinhanças sobre uma unidade de volume de fluido, que está bem aqui,
é igual à soma das variações da energia cinética e da energia potencial gravitacional. Agora vamos fazer algumas análises. O que aconteceria se o fluido estivesse parado? Se ele estivesse em repouso, a velocidade seria igual a zero. Logo, esse termo aqui desapareceria e o que restaria para a gente da equação de Bernoulli seria P mais ρgh, que é a pressão estática que a gente vê lá no princípio de Pascal. É por isso que a gente chama esse termo aqui de pressão estática e esse termo aqui nós chamamos de pressão dinâmica, uma vez que ele só aparece quando o fluido está em movimento. Mas vamos entender um pouco mais sobre essa equação. Considere agora que eu tenho aqui o seguinte exemplo. Vamos supor que a gente tem uma tubulação com essa característica aqui, ó, onde eu tenho aqui uma região de afunilamento e o fluido ele vai sair desse ponto 1 até o ponto 2. Essa daqui é a minha linha de corrente. O que é que vai acontecer com a pressão e a velocidade no ponto 1 e no ponto 2, de acordo com a equação de Bernoulli? Vejamos. Nós sabemos que a altura no ponto 1 e a altura no ponto 2 é a mesma. Então, esse termo aqui da equação ele não vai ser alterado, uma vez que ρ, que a densidade é uma constante, a gravidade é uma constante e a altura é a mesma, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. Mas nós sabemos que quando o fluido ele chega em uma região de afunilamento, como está bem aqui, ele sofre uma aceleração. A velocidade dele então aumenta. Sendo assim, eu tenho que a velocidade em 2 ela é maior do que a velocidade em 1. Mas nós precisamos que a soma desses três termos aqui permaneçam constante. Veja bem, se esse não sofre alteração e esse aumenta, o que é que tem que acontecer com esse daqui? Ele vai ter que diminuir. Logo, a pressão no ponto 2 ela tem que ser menor do que a pressão no ponto 1. Conclusão, quando a velocidade aumenta, a pressão diminui. É o que acontece quando a gente está com a mangueira com água e tampa aqui a boca da mangueira para o jato de água ele ir mais longe. O que nós estamos fazendo? Você está diminuindo a área da seção transversal, então você tem uma região de afunilamento. Nessa região a velocidade do fluido aumenta e o que acontece com a pressão? Ela diminui. É um pensamento contraintuitivo, porque a gente imagina que a pressão ali está sendo maior. Na verdade, não. A pressão é maior lá na torneira. Aqui no seu dedo, como você aumentou a velocidade, a pressão naquele ponto diminui. Mas vejamos também outros exemplos. Eu tenho aqui o caso clássico do perfume, aquele perfume de bombinha. Você vai apertar aqui essa região e o perfume ele vai ser ejetado. Qual é a física por trás desse procedimento? Veja bem, na hora que você aperta essa bombinha aqui, o ar que está aqui preso ele vai sofrer uma aceleração. Logo, a velocidade do fluido ela aumenta. Mas se a velocidade aumenta, o que vai acontecer com a pressão? A pressão ela vai diminuir. E agora veja bem, dentro do recipiente eu continuo com a mesma pressão, que é uma pressão atmosférica. Essa pressão ela acaba sendo maior do que a pressão nesse ponto aqui. Se essa pressão ela é maior e essa pressão nesse ponto é menor, o que tende a acontecer com o fluido? Ele tende a subir e é dessa forma que o perfume ele é ejetado. Você quer fazer o favor, pelo amor de Deus, de não pular meu vídeo? Pelo amor de Deus. Aí você tá assim, meu Deus, lá vem. Um outro exemplo que pode ser explicado pela equação de Bernoulli é a sustentação aerodinâmica. Eu desenhei aqui um avião e eu quero que você observe essa asa de perfil como eu desenhei aqui, tá bom? O que acontece aqui? O fluido, ao incidir no perfil aerodinâmico, ele vai sofrer essa divisão. Uma parte vai pela parte de cima, enquanto a outra vai aqui pela parte de baixo. Observe que a velocidade do fluxo de ar na parte de cima do perfil aerodinâmico ela é maior do que a velocidade na parte de baixo, conforme a gente pode observar nessa simulação. E quando a velocidade aumenta, o que acontece com a pressão? Ela diminui. Note que a pressão agora na parte de baixo ela é maior do que a pressão na parte de cima. Essa diferença de pressão é que vai dar a força de sustentação no perfil aerodinâmico. É bem verdade que existe todo um conjunto de fatores para explicar o porquê que o ar ele acaba escoando de uma forma mais rápida na parte superior do que na parte inferior. Mas nesse momento eu vou me ater só à equação de Bernoulli, que é o nosso objetivo dessa aula, tá bom? Agora, olha só que legal, na Fórmula 1 também é utilizado esse princípio. Só que ao invés de a gente ter um perfil aerodinâmico para dar uma força de sustentação,
Lá eles invertem o perfil aerodinâmico, conforme você pode ver aqui no desenho. Ó. É um perfil inverso, de tal maneira que a força de sustentação ela está para baixo, para que o carro ele tenha mais estabilidade, principalmente na hora de fazer curva. Você faz com que a aerodinâmica do veículo prenda ele no chão, mesmo quando ele esteja em altas velocidades. Por fim, eu quero mostrar mais esse outro exemplo aqui para vocês, que é a questão dos barcos navegando paralelamente. Veja bem, se os barcos estão navegando paralelamente, essa região aqui entre eles vai estar mais agitada. Se a região está mais agitada, o que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta. Mas pelo princípio de Bernoulli, quando a velocidade aumenta, o que acontece com a pressão? A pressão diminui. Logo, a pressão na lateral aqui, ela acaba sendo maior do que a pressão no centro. Se eu tenho maior pressão aqui e menor pressão aqui, o que vai acontecer? Esses barcos tendem a colidir. Por isso que dois barcos não podem navegar paralelamente. Aí você me diz, tudo bem, Maurício, eu já entendi a ideia da equação de Bernoulli, mas eu queria fazer um exercício com números. Então vamos para o último exemplo dessa nossa videoaula. Eu tenho aqui uma caixa d'água. Essa caixa d'água ela é aberta aqui na parte superior e aqui na parte inferior eu tenho um pequeno orifício, onde essa área de seção transversal aqui ela é muito menor do que essa área lá em cima. A água ela vai escoar por esse orifício e eu quero descobrir qual é a velocidade que ela vai sair aqui embaixo. Tá bom? Então nosso objetivo é descobrir quem é V. Como é que a gente resolve isso? A gente vai aplicar a equação de Bernoulli. Vou chamar esse ponto aqui em cima de ponto 1. E esse ponto aqui embaixo eu vou chamar de ponto 2. A equação de Bernoulli diz que a pressão no ponto 1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura no ponto 1 mais a densidade vezes a velocidade ao quadrado no ponto 1 dividido por 2 tem que ser igual à pressão no ponto 2 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura no ponto 2 mais ρ velocidade em 2 ao quadrado dividido por 2. Agora veja bem, a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2 é exatamente a mesma, que é a pressão atmosférica. Observe que esses dois pontos estão abertos para o ambiente. Sendo assim, P1 vai se cancelar com P2. Note também que a altura no ponto 2 ela é igual a zero, está no nível do solo. Sendo assim, esse termo aqui também desaparece. Outra consideração que nós precisamos fazer é que a velocidade no ponto 1 ela é aproximadamente igual a zero. Vou colocar aqui, ó, V1 é aproximadamente igual a zero. Por que ela é aproximadamente igual a zero? Veja bem, a velocidade com que o nível de água vai diminuir, a velocidade com que esse reservatório vai secar, ela é muito menor do que a velocidade do fluido que está saindo aqui. Pelo fato da velocidade em 2, que é nesse ponto, ser consideravelmente maior, ou seja, muito maior do que a velocidade em 1, a gente vai desprezar essa velocidade aqui, que é uma boa aproximação. Logo, esse termo todinho aqui desaparece. O que restou para a gente? Restou que ρ vezes a gravidade vezes a altura no ponto 1, que eu vou chamar simplesmente de h, é igual a ρ vezes a velocidade 2 ao quadrado dividido por 2. Esse ρ cancela com esse ρ. O que restou para a gente foi que 2gh é igual a velocidade ao quadrado, ou simplesmente que a velocidade é igual a raiz quadrada de 2gh. Essa daqui é a nossa resposta. E não era para ser diferente, porque veja bem, como o fluido a gente desconsiderou a viscosidade, ou seja, você não vai ter perda de energia por calor, o que isso aqui está querendo dizer para a gente? Quer dizer que simplesmente toda a energia potencial que eu tinha lá em cima ela vai se transformar em energia cinética lá embaixo. E a velocidade com que você vai chegar é exatamente raiz de 2gh, que a gente já viu lá nos exercícios de conservação da energia mecânica. Então, dessa forma, eu encerro a aula de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!